Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você provavelmente já ouviu falar da ABA, principalmente quando o assunto é sobre o transtorno do espectro autista. Mas será que a ABA é apenas um tratamento para o autismo? Será que é uma técnica? Será que é uma terapia? Ou será que tem muito mais por trás desse nome? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples o que é a ABA, como ela funciona, para que ela é indicada, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Mas para isso a gente tem que voltar um pouco bem mais lá atrás para a gente entender de onde que veio essa terapia, né? Essa técnica, essa abordagem, essa tão falada ABA. E se você está aqui comigo, já me deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O que significa a sigla ABA? ABA. Bom, ela significa Applied Behavior Analysis. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, né? Applied Behavior Analysis. Deve ser isso mesmo. Perdoa aí, pessoal, eu não sei falar inglês ainda. Mas em português isso significa análise do comportamento aplicada. Apesar de muitas pessoas associarem a ABA imediatamente ao autismo, essa é apenas uma área onde ela pode ser utilizada. Na verdade, a ABA é uma ciência aplicada e a base por trás dela é a análise do comportamento, o behaviorismo. Em outras palavras, a ABA busca compreender o comportamento e tentar ensinar comportamentos novos ou ainda reduzir aqueles comportamentos que prejudicam a convivência da pessoa. De onde surgiu a ABA? Para entender a fundo de onde surgiu, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Skinner e o behaviorismo, então eu não vou me aprofundar muito nesse tópico. A ABA tem as suas bases na análise do comportamento que veio da ciência do behaviorismo, desenvolvida por Burrus Frederick Skinner, que, como uma pessoa comentou aqui uns dias atrás, que de burros ele não tinha nada, porque o Skinner era muito inteligente. Piadas ruins. Mas o Skinner, ele demonstrou que os comportamentos são influenciados pelas consequências que ele produz. Quando um comportamento gera uma consequência favorável, ele tende a repetir mais vezes. Quando essa consequência favorável deixa de existir, esse comportamento também deixa de ser reforçado, vamos dizer assim, e passa a se repetir com menos frequência. E é aqui que a gente tem o X da questão. O behaviorismo, ele é a ciência que estuda o comportamento humano, e a ABA é a forma dessa ciência aplicada. Então, da mesma forma que a gente tem a física é uma ciência que estuda os fenômenos físicos. A engenharia é essa ciência aplicada. Você entende? A gente tem a ciência que estuda a medicina. A cirurgia é uma forma aplicada dessa ciência. Então, da mesma forma, a gente tem o behaviorismo como uma ciência, né? A teoria do Skinner, e a gente tem a ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? Então, é a forma de aplicação dessa ciência. Deu para entender mais ou menos? É aqui que a gente entende, vamos dizer assim, a forma mais simples de como que a gente poderia descrever a ABA, né? Ela é a forma de aplicação dessa ciência. E aí, quando esses princípios passaram a ser aplicados na vida real, vamos dizer assim, em escolas, em hospitais, em clínicas terapêuticas, foi onde surgiu esse nome de análise do comportamento aplicada, né? E aí, a ABA é uma técnica? É uma terapia? O que é a ABA? Então, a ABA é o seguinte: a ABA não é uma técnica específica e também não é um método único com um protocolo pré-estabelecido. A ABA é uma abordagem científica e dentro dela tem vários caminhos, tem várias ramificações para onde você pode ir. Dentro dela tem diversas estratégias e procedimentos baseados cientificamente na teoria, né? E essas estratégias, esses procedimentos, eles são escolhidos de acordo com a necessidade de cada pessoa, né, na aplicação prática no dia a dia. Por isso, dois indivíduos com o mesmo problema, muitas das vezes, eles podem ser trabalhados com métodos diferentes pelos mesmos profissionais ABA, justamente porque depende da demanda específica de cada pessoa, qual estratégia da ABA que você vai utilizar. E como funciona a ABA na prática? A primeira etapa é observar cuidadosamente o comportamento. O profissional procura responder perguntas como: o que acontece exatamente antes desse comportamento?
qual exatamente é o comportamento-alvo e o que acontece depois desse comportamento. Então tudo isso tem que ser observado cuidadosamente, porque é dado valioso, né, para a intervenção. E a partir dessas 3 perguntas se forma o método ABC. A letra A representa os antecedentes, a letra B significa behavior, o comportamento, e a letra C são as consequências, né, o que vem depois. E com essas informações é possível identificar quais os fatores estão mantendo esses comportamentos e como elaborar intervenções mais eficazes. Dito isso, em vez de agir por tentativa e erro, a intervenção passa a ser realizada, planejada com base em dados, né? Esses dados que a gente já observou e já deixou bem registrado. Agora, um exemplo simples para você entender assim. Uma criança que faz birra sempre que ela tem que guardar os brinquedos. Quem nunca viu isso? Muitos de vocês, inclusive eu, já passamos por isso. E às vezes a gente era essas crianças birrentas. Se toda vez que ela chora, os pais vão lá e guardam os brinquedos, esse comportamento de chorar tende a se repetir, já que no final das contas ela não precisou guardar nenhum dos seus brinquedos, né? A consequência foi favorável, já que os pais foram lá e guardaram os brinquedos. Agora, imagina outra situação. Os pais ensinam a criança a guardar os brinquedos e sempre que ela guarda, esses pais, eles reforçam a criança, eles dão um elogio, às vezes dão algum presentinho, algum agrado, e com o tempo esse comportamento da criança guardar os brinquedos, ele só tende a aumentar, já que toda vez que a criança guarda os brinquedos, ela tem uma recompensa favorável, uma consequência favorável. E esse é só um exemplo simples para você entender como que essas consequências influenciam o comportamento. Agora, um mito que muita gente tem espalhado por aí é que a aba só pode ser usado para autismo, né? Para atender pacientes no transtorno do espectro autista. E na verdade, a resposta para isso é não. O aba pode ser usado para qualquer coisa, para qualquer pessoa que queira mudar um comportamento, extinguir algum comportamento ou trazer um comportamento novo. Embora ela seja usada para os mais variados casos, né? Para as mais variadas situações, a aba ficou muito conhecida pela sua funcionalidade, pela sua eficiência, a sua eficácia em tratar pacientes no transtorno do espectro autista, né? Eu confesso que na época de faculdade mesmo, eu só conheci o aba a partir do TEA. E muito tempo depois, antes de eu começar a estudar análise do comportamento, para mim, a aba era algo que usava para crianças autistas e não para outras coisas, outros tipos de terapia, né? É um mito muito grande que se formou por aí e, na verdade, é mito, não é verdade. A aba pode ser usada para os mais variados casos. Eu trabalho na área da educação e muitas das vezes eu utilizo com as crianças lá na escola alguns métodos, algumas técnicas aba, né? Algumas técnicas comportamentais em pacientes, em hospitais, em posto de saúde, na clínica, em muitos casos. É bem ampla a aplicação. Onde tem comportamento humano, pode ser aplicado a análise do comportamento. Agora, o porquê que a aba é tão utilizada no TEA, a resposta está nas evidências científicas. Aqui eu não te digo que ela é a única abordagem que resolve os problemas, não é a única abordagem que é recomendada para esse público, né? Existem várias outras teorias, mas existem diversos estudos que provam e comprovam a eficácia e a eficiência da aba trabalhando com esse público, no desenvolvimento de habilidades como comunicação, linguagem, autonomia, habilidades sociais, aprendizagem e etc. A análise do comportamento é muito eficiente no desenvolvimento dessas habilidades, então por isso ela é tão utilizada, ela é tão recomendada. Como eu disse, não quer dizer que ela é a única forma, né? Não é a única recomendação, mas é sim uma das mais eficazes, de acordo com estudos científicos. É onde que pesa um pouquinho na escolha, na hora de você escolher. Eu tenho autismo, eu preciso escolher uma terapia. Eu tenho a aba e eu tenho outra terapia. De acordo com as evidências científicas, até então, a aba é a mais recomendada. Teve um dia que uma pessoa comentou numa das questões que eu coloquei na comunidade: será que essa terapia, essa técnica é a única eficaz, a única eficiente para essa área? Como eu te disse, não é a única.
Tem outras que também funcionam, mas atualmente essa é a mais indicada. E justamente pelas evidências desses estudos que foram feitos a respeito. Mas cada programa ele deve ser individualizado para cada paciente, para cada pessoa, de acordo com as suas necessidades. Então, né, depende de caso para caso. Eles falam que o psicólogo fala muito isso, né? Depende. Bom, agora para quem já é familiarizado com a análise do comportamento, esse tópico vai ser muito fácil. Quais que são os princípios que geralmente aparecem na aba? Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, extinção, modelagem, encadeamento, generalização de comportamento, análise funcional do comportamento e etc. Esses são os mais conhecidos. Discriminação, esses são os termos, né, os termos técnicos que são mais utilizados na análise do comportamento. E, inclusive, podem até aparecer em concursos, né? Se algum dia aparecer na prova de vocês algo sobre aba, pelo amor de Deus, não erra. É a análise do comportamento, é behaviorismo, é os princípios do comportamento, né? Os princípios básicos. Então, se algum dia você precisar numa prova alguma coisa sobre aba, tenha em mente que sempre é algo relacionado ao comportamento humano. Skinner, pelo amor de Deus. Bom, e existe também várias falácias, vários mitos, várias coisas que as pessoas falam sobre a aba por aí, mas para quem já conhece a análise do comportamento, para quem já conhece o behaviorismo, as mesmas críticas que tem sobre o behaviorismo são as mesmas críticas que você vai ver sobre a aba também. É genérico, é só trabalhar dando recompensa, dando presentinho, como que você vai trabalhar com a criança só dando uma estrelinha para ela, e etc e tal. São várias críticas, são várias... Enfim... Toda teoria, toda ciência, toda abordagem da psicologia, inclusive, tem as suas críticas, tem seus pontos positivos, tem alguns pontos negativos, mas é isso. O que no mundo que é 100% perfeito, né? Nada é perfeito. Bom, e agora que você já sabe que a aba não é uma técnica isolada, não é uma terapia isolada, é sim uma ciência baseada num conjunto de técnicas, estratégias para o atendimento, baseado na ciência do comportamento. E tendo isso em mente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido para você algum conhecimento que você ainda não tinha sobre a área. E se você tivesse alguma dúvida sobre a análise do comportamento aplicada, a aba, né? Eu espero que eu tenha sanado essas dúvidas. É um vídeo bem simples, bem rápido, só para você tirar essas principais dúvidas e saber de uma vez por todas o que é a análise do comportamento. Se eu te ajudei pelo menos um pouquinho, deixa o seu reforço positivo aí, me manda um like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que o seu comentário é muito importante para mim, de verdade. Eu adoro ler os comentários de vocês e responder. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em algum momento. Se caso você estiver estudando para fazer concursos de psicologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o e-book com as 100 questões de psicologia para você estudar. Eu sempre falo que as questões é uma das melhores formas de você aprender, então dá uma olhadinha lá. São 10 questões grátis para você entender como que funciona, como que são essas questões, para ver se você vai gostar. E depois tem as 100 questões por um valor simbólico, são 40 e poucos reais, 50 reais. É um valor simbólico mesmo, pelo trabalho que me deu. Olha, eu espero que vocês gostem. Vou deixar também aqui na descrição o link do WhatsApp. Teve um inscrito, o Newton, se eu não me engano, que deixou a sugestão, por que a gente não cria um grupo no WhatsApp? E eu criei esse grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui, depois você entra lá. Lá a gente está dando vários conteúdos, né? Eu estou passando alguns sites com cursos gratuitos com certificado. Tem vários cursos sobre o TEA, sobre superdotação, tem cursos sobre a educação, sobre a saúde, SUS. Tem vários cursos sobre os mais variados temas. Curso de inglês, curso de finanças, o que vocês quiserem tem lá. E é tudo governamental, é tudo de graça. Então eu tô dando essas dicas lá. E também a gente pode nesse grupo trocar algumas figurinhas sobre os concursos, sobre algumas dicas, né? A gente vai levando, né? Vou passando algumas atualizações do canal por lá também. Aquele é o nosso veículo de comunicação. Então se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Vou deixar também o link do meu Instagram, você me segue lá depois para ver mais atualizações. Vou deixar também o link do Instagram
Instagram e o contato da minha esposa. Ela é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-RS. Então você segue lá o Instagram dela, ela posta vários conteúdos sobre psicologia e lá tem também o contato dela para agendar consultas, caso você tiver interesse numa psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Entra lá, eu sei que vai ser muito bom para vocês, para você também acompanhar o conteúdo dela. E por fim, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!